Estadão criticando a posição do presidente do STF sobre Toffoli. Só acredito vendo. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, quebrou o silêncio sobre essas críticas que têm sido feitas à atuação do ministro Dias Toffoli, neste caso da relatoria do Banco Master, né? Na relatoria do caso do Banco Master. Só que ele quebrou esse silêncio e surpreendeu a todos. Surpreendeu em várias direções, porque o tom da nota, uma nota bem grande, inclusive, foi uma nota que blinda o ministro Dias Toffoli. E segue nesta linha de Toffoli já tinha sido blindado pela Procuradoria-Geral da República, Toffoli se nega a se declarar impedido para julgar este caso, enfrenta vários questionamentos da parte de juristas, gera desconforto dentro do Supremo Tribunal Federal, e aí vem a nota de Fachin, no final das contas, blindando também, ajudando a blindar o ministro Dias Toffoli. O que é que um ministro me falou ontem, que eu falei, o Supremo se uniu? Logo que saiu essa nota, eu mandei uma mensagem para um ministro do Supremo e falei assim, o ministro se uniu? Vou falar para vocês a mensagem que ele me disse. Ele me diz assim, o Supremo não pode desunir-se. Estou usando nas palavras fiéis, tá? Que me foram passadas. O Supremo não pode desunir-se. Foi o que me disse um ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, que na hora que eles veem que a pressão está muito grande, existe um senso de autoproteção enorme, é maior ainda. E aí a nota do Fachin vem nesse sentido, de garantir essa proteção aos próprios ministros do Supremo, mas também, é fato, de tentar manter uma sustentação à imagem, à figura do Supremo Tribunal Federal. Mas, sinceramente, adota de uma forma que surpreendeu, né, em vários setores, inclusive juristas, muitos juristas, e que é uma forma equivocada de fazer abordagens. Por quê? Porque ele vem com aquele discurso da democracia. Mas antes de E não é qualquer democracia, é inabalada e pujante. eu entrar nisso, vamos lá. Fachin tenta, de certa forma, ganhar um tempo. Ele tenta ganhar um tempo para que medidas sejam adotadas, pelo menos é a análise que dá para fazer neste momento de por que o tom da nota de Fachin vem assim. Ele tenta, primeiro, abrir um canal de diálogo interno para tentar ajustar o discurso desses ministros lá dentro e encontrar espaço para buscar uma saída. E essa saída ele tenta construir com o tempo, com a nota ele tenta ganhar tempo, tenta unir pelo menos pontas dentro do Supremo Tribunal Federal. Não dá para dizer, ele desistiu de fazer código, não tem nada a ver com isso, mas o que o Fachin tenta fazer aí é ganhar um pouco de tempo para reunir esforços e apoio dentro do próprio Supremo para tentar avançar, por exemplo, no Código de Ética. Agora, por que ele faz isso? Para que essa saída que está sendo buscada, é a leitura que eu, conversando com pessoas que cobrem esta área, advogados e com juristas, o que é que eles me dizem? Eles dizem que o entendimento sobre esse gesto do Fachin, com essa nota divulgada na noite de quinta-feira, é de que ele tenta ganhar esse tempo para buscar uma saída que não signifique que o Supremo está adotando alguma medida como reação às cobranças externas. Para não dizer, o Supremo se curva à pressão externa, o Supremo cede à pressão externa. Então ele vem com mensagem dura, crítica, inclusive fala isso, que o Supremo não se rende a ameaças externas, só que fique bem claro, ninguém está fazendo ameaça nenhuma ao Supremo Tribunal Federal. O que se está discutindo agora é a atuação do ministro Dias Toffoli. São os indícios, os apontamentos que são feitos sobre suspeição do ministro Dias Toffoli para estar na relatoria deste caso Master. Então, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, divulga essa nota, ele dá um apoio ao Toffoli, diz que Toffoli está atuando na regular supervisão judicial. Depois, indiretamente, ele também defende Moraes. De alguma forma, ele defende Moraes, cita ali Alexandre de Moraes, dizendo que, indiretamente, sobre aquele caso que Moraes abre de ofício a investigação para saber se houve vazamento de dados do COAF, da Receita Federal, o que é que o Fachin faz ali, aquele aceno também para o Moraes? Ele fala que no período de recesso, cabe ao presidente que está no plantão adotar as medidas, enfim, aquela coisa mais técnica.
Só que é isso, o Fachin pode usar esse momento para dialogar com seus pares, uma saída, como eles tratam, uma saída honrosa para este caso do Master em relação aos questionamentos que são feitos sobre Honrosa? a atuação de Dias Toffoli. O problema é que enquanto busca uma saída honrosa para Dias Toffoli neste episódio, o que o Supremo está fazendo é chamuscando mais a própria reputação, ao ponto de ser citado em artigo, em reportagem de revista conceituadíssima no exterior, como é o caso da Economist. E a parte mais grave desta nota, divulgada por Fachin, é quando ele usa como bengala o discurso da defesa da democracia. Inabalado e pujante. Não dá mais para o Supremo Tribunal Federal usar como escudo esse discurso de defesa constitucional da democracia. O Supremo, que é, em tese, o defensor da Constituição brasileira, sim, consequentemente faz parte da democracia, mas não é só ele o detentor da defesa da democracia, né? Cidadãos brasileiros são detentores da defesa da democracia à medida que eles podem criticar, se manifestar, né? De novo, ninguém está fazendo ataque aqui ao Supremo Tribunal Federal. A situação não tem nada a ver, nada a ver. A nota do Fachin se ampara lá naquele discurso que foi adotado, aí sim, naquela situação, para defender a democracia, quando se posicionava contrariamente e de forma enfática contra aqueles atos golpistas que resultou na invasão da sede dos três poderes, que resultou em tudo que a gente viu e agora nas condenações. Todas que foram feitas. Mas esse caso Toffoli não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Não há questionamento à instituição Supremo Tribunal Federal. O que há é questionamento sobre Dias Toffoli. Sobre ética, sobre suspeição, sobre relações. A crítica legítima e mesmo necessária. Ora, toda vez que se critica o Supremo, a leitura dos intocáveis ministros e os supremos ministros é de que é um ataque à democracia. Então, não dá para entender direito onde que essa crítica é considerada legítima. Eu até agora não consegui entender. Aí depois eles falam de transparência, ética, credibilidade e respeitabilidade. Ora, é exatamente o que está sendo cobrado em relação à postura de Dias Toffoli. O que se quer é isso, é transparência. Vamos lá, é ética, é credibilidade, é respeitabilidade. É o que está sendo cobrado, de novo, sem ataque à instituição Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, né, caso alguém não esteja, né, pensando tão imediatamente, o que é que se questiona? Dias Toffoli pegou carona num jatinho particular com um advogado ali do Master. Os irmãos de Dias Toffoli, o Estadão revelou, fizeram transação comercial vendendo cotas do resort Itaiaia, do qual eram donos, tinham cotas ali, eram um dos donos, para um fundo contratado pela REAG, que é uma gestora, uma administradora, que era ligada ao Master, que é investigada no caso Master, e também naquela outra apuração da Polícia Federal, que trata dessas relações de fundos com o PCC. Cuidado, Rosana! Pelo amor de Deus! A reportagem do Estadão vai lá verificar onde que é a sede da empresa. Essa empresa que seria a dona do Itaiaia, que era a dona, constava como a dona do Itaiaia. A sede da empresa fica no endereço de um dos irmãos de Toffoli, e a cunhada de Toffoli diz que nunca soube que o marido foi dono de resort nenhum. Até mostra a situação da casa, mostra é uma casa simples, mostra ali a situação da casa, dizendo, ora, o que é isso, né? Olha aí a casa que mora. Ele nunca foi sede de empresa nenhuma, não. Aí tem mais. Quando a gente abre aqui o noticiário, a gente vê, cada dia surge mais alguma coisa. Agora, por exemplo, essa informação sobre o pagamento de diárias de seguranças, né? 128 diárias de seguranças para apoiarem as autoridades do Supremo Tribunal Federal no interior do Paraná, em períodos de recessos, feriadões, fins de semana, justamente na área onde é o resort, na região do resort. Caraca! Então, assim, o que você está cobrando é transparência, sim, é ética do ministro. Em relação a essa questão do recuo, quando a gente conversa com ali, interlocutores do Supremo Tribunal Federal, há uma leitura de que o ministro não recuou na ideia de fazer esse código, tá? Mas eu vou sempre trazer para vocês essa pergunta. Adianta ter um código, se esse código não disser qual é a punição para o ministro que desrespeitá-lo?
Enfim, porque senão fica mais um jogar pra galera, né? Mas não é de responsabilidade do Senado julgar qualquer conduta dos ministros do STF? Desvio de finalidade. Vamos lá. Vou trazer só mais um aqui para fechar. Eu conversei com várias pessoas, mas eu separei algumas frases mais incisivas. Luísa Ferreira, que ela é professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, ela diz assim, ó: o discurso de que atacar o Supremo é atacar a democracia é perigoso. É evidente que há grupos e políticos que atacam o Supremo com interesses espúrios, mas a defesa da democracia não pode servir de escudo eterno. Eu vou insistir aqui, ó. A defesa da democracia não pode servir de escudo eterno contra qualquer tipo de crítica. Ao contrário, precisamos do STF forte e com legitimidade justamente para a defesa da democracia. É isso, gente. É isso. Eu acho que está bem resumido aqui, no final das contas, não é nem bem resumido, está bem expandido esse tema, mas num resumo muito simples. O Supremo Tribunal Federal não pode mais continuar usando como escudo o discurso de defesa da democracia para evitar qualquer crítica ou questionamento sobre a conduta dos ministros da Suprema Corte. Olha, o que me surpreendeu foi a crítica do Estadão e não a decisão do Fachin.